boa tarde, boa noite a você que está acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós te convidamos para fazermos a prece inicial do estudo dessa tarde. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Rogamos aos bons espíritos que possam estar conosco, nos intuindo, nos envolvendo, nos amparando. E que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa envolver todos os lares conectados em oração e também conosco em estudo, para que cada dia mais estejamos transformando esses ambientes em pontos de luz para o trabalho do bem. Muito obrigada. E pedimos, então, permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 6º, O Cristianismo, da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Hoje, provavelmente, a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais rápido, mas com a mesma finalidade, né, da gente entender um pouco mais esse período tão importante, né, que a gente dá o nome de cristianismo. Então, vou dar continuidade aqui à leitura de onde que eu parei, tá? Semana passada eu parei no último parágrafo do meu livro aqui, na edição da FEB, página 63. Negaram certos autores a existência do Cristo e atribuíram a tradições anteriores ou à imaginação oriental tudo o que a respeito foi escrito. Nesse sentido, produziu-se um movimento de opinião tendente a reduzir à proporção de lendas as origens do cristianismo. É verdade que o Novo Testamento contém muitos erros. Vários acontecimentos por ele relatados encontram-se na história de outros povos mais antigos, e certos fatos atribuídos ao Cristo figuram igualmente na vida de Krishna e na de Horus. Mas também existem outras inumerosas provas da existência de Jesus de Nazaré. Provas tanto mais peremptórias quanto foram fornecidas pelos próprios adversários do cristianismo. Todos os rabinos israelitas reconheciam essa existência, e dela fala o Talmud, nos seguintes termos. Na véspera da Páscoa foi Jesus crucificado, e por se ter entregue à magia e aos sortilégios. Tácito e Suetônio mencionam também o suplício de Jesus e o rápido desenvolvimento das ideias cristãs. Plínio, o moço, governador da Bitínia, 50 anos mais tarde, explica esse movimento a Trajano, num relatório que foi conservado. Como admitir outrossim que a crença em um mito houvesse bastado para inspirar aos primeiros cristãos tanto entusiasmo, coragem e firmeza em face da morte, que lhes tivesse dado os meios de derribarem o paganismo, de se apossarem do Império Romano e de século em século invadirem todas as nações civilizadas. Não é sobre uma ficção que se funda solidamente uma religião que dura 20 séculos e revoluciona metade do mundo. E se nos remontarmos da grandeza dos efeitos à força das causas que o produziram, pode-se com certeza dizer que há sempre uma personalidade eminente na origem de uma grande ideia. Quanto às teorias que de Jesus fazem uma das três pessoas da Trindade, ou um ser puramente fluídico, uma e outra parecem igualmente pouco fundadas, pronunciando estas palavras. De mim se afaste este cálice. Jesus revelou-se homem, sujeito ao temor e aos desfalecimentos.
como nós, sofreu, chorou, e essa fraqueza inteiramente humana, aproximando-nos dele, o faz ainda mais nosso irmão, tornando seus exemplos e suas virtudes mais admiráveis ainda. O advento do cristianismo teve resultados incalculáveis. Trouxe ao mundo a ideia humanitária que os antigos não conheceram em toda a sua plenitude. Tal ideia, encarnada na pessoa de Jesus, penetrou pouco a pouco os espíritos e hoje se manifesta no Ocidente com todas as consequências sociais que se lhe prendam. A esta ideia, ele acrescentava as da lei moral e da vida eterna, que até aí tinham sido somente do domínio dos sábios e dos pensadores. Desde então, o dever do homem seria preparar por todas as suas obras, por todos os seus atos da vida social e individual, o reinado de Deus, isto é, o do bem, da verdade e da justiça. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Aí eu vou dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar um pouquinho, né? Então, o que a gente já observa aqui, né? Existe aqueles incrédulos, né? Isso vai ter em todos os momentos da história, né? A gente vai ter aqueles que têm uma fé cega, que acreditam em tudo, e aqueles que negam tudo, que têm uma incredulidade para tudo que diga respeito às próprias crenças, às religiões, ao próprio cristianismo. Então, Leon Denis já começa dizendo aqui, olha, tem alguns autores que eles vão falar que Jesus não existiu, né? Que Jesus era uma farsa. Outros vão dizer que Jesus não sofreu, ele não sofreu dor nenhuma, porque ele era só fluídico, ele só tinha um corpo fluídico, né? Então, o que Leon Denis está trazendo aqui? Que a gente precisa ter mais conhecimento, aprofundar mais, não ficar só nesses dizeres, né? Desses autores diversos. E aí, o que é importante, né? Eu vou trazer aqui aquelas notas lá do final, né? Que estão citando aqui coisas importantes que a gente já trouxe na semana passada. Nessa minha edição aqui, que é a 10ª edição, né? Tem esses comentários lá no final, a respeito disso que Leon Denis vai trazendo aqui, né? Então, o que a gente precisa entender? Quando ele fala assim, olha, é verdade que o Novo Testamento contém muitos erros, né? Então, o que a gente precisa ficar atento? Tem alguns fundamentalistas, né, que são aqueles indivíduos, né, estudiosos, eles acreditam que tudo que está no Evangelho é verdade e, portanto, constitui história. Tem isso, né? Então, tem que ter um bom senso, a gente tem que ter um critério, a gente tem que saber estudar os evangelhos também. Por quê? Porque nem tudo ali é fato histórico, mas não quer dizer que o evangelho seja toda a criação da mente humana. Por quê? Porque a própria história, a ciência, né, ela se debruçou sobre o evangelho para estudar, sobre o Novo Testamento. Então, eles criaram alguns critérios para dizer o que é para a história, dentro dos evangelhos, realmente um fato histórico, ou seja, aquilo aconteceu, e o que é um pouco de criação, imaginação, licença poética, a gente vai dando o nome aí que a gente quiser, né? Eu vou trazer esse comentário aqui do final, só daqui a pouco, eu já vou te dar a palavra aí, tá, Ricardo? Mas só que eu acho importante esse comentário aqui que foi feito, né? Então, são notas, pequenas notas que foram incluídas aqui nessa edição,
até para explicar um pouco isso que Leon Denis está dizendo aqui, né? Então, ele vai falar desse corpo fluídico, ele vai falar, né, que Jesus, ele fala aqui, né, Jesus sentiu aquelas dores, né? Então, eu vou trazer aqui a primeira nota, que é essa 55, né? Ele vai falar assim, olha, tá um pouco misturado aqui, que ele traz assim, notas número 44 e número 55, e depois ele traz 52 e 55. Então, eu vou ler essas duas, e depois eu complemento com a última nota que ele traz aqui. Então, olha só, antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Então, isso tudo aqui que eu estou lendo está lá no livro Consolador, né? Esses itens que eu vou ler, que eu estou lendo hoje. Aí o próximo, a dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício, em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Então, ele está falando até daqueles primeiros cristãos, né, que tinha ali uma dor moral. Eles estavam sentindo, mas tem muita coisa que foi narrado para a gente que diz que antes que eles pudessem sentir aquela dor na carne, eles foram retirados do corpo, né, espiritualmente. Aí ele vai falar, imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira. Se esses que sofreram por alguma coisa específica já não sentiram aquela dor, imagina o Cristo, né? E chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para a nossa apreciação restrita e singela. De modo algum, poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constituiu um ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens? Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo, como as crianças que somente admitem a realidade da vida de um adulto, quando se lhes fornece o conhecimento, tomando para imagens o cabedal imediato dos seus brinquedos. E a última nota aqui, né? No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Então, ele está falando aqui desses erros que Leon Denis fala que tem no Evangelho, né? O que é histórico ali, o que é fato, o que é real, todos eles foram inspirações. Agora, tem o humano ali, até naquilo, daqueles seres escolhidos para narrarem aquela história, tem coisa que é do humano, né? Então, vão ter equívocos, né? Não dá para confiar cegamente. Isso aqui, esse trechinho que eu li, está lá no livro dos Espíritos. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo. A grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Consideramos que em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino se torna imprescindível separar da letra o Espírito. Então, isso aqui está lá no Consolador. Então, são pontos que eles trazem aqui, né, que são notas especiais para explicar isso tudo que o Leon Denis trouxe aqui para a gente, né. E aí, só para fechar aqui a minha fala, né, o que a gente precisa entender?
que esses conhecimentos, eles foram trazidos já antes de Jesus estar aqui conosco. E o que Jesus trouxe de mais, a mais? Ele trouxe isso aqui, ó. Ele acrescentou as leis moral e de vida eterna. E trouxe esse conhecimento para todo mundo que quisesse tomar ciência dele, né? Então, assim, antes, aí é onde ele vai falar, né? Isso antes era de domínio somente dos sábios e dos pensadores. E Jesus trouxe isso às claras para todo mundo que quisesse, né? E aí lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, a gente vai ter o capítulo, né? Tratando das leis morais, ou da lei natural, ou lei divina. Um capítulo só para tratar. Essa parte terceira é toda destinada a essas leis morais. É bom que quem quiser, né, tiver interesse, vá lá para ler, que elas são, né, o resumo de tudo que Jesus trouxe para a gente. Ô, Rosimar, quando a gente estuda o Espiritismo, né, a gente toma conhecimento de que Jesus ele foi autorizado por Deus para criar a Terra. Então, Jesus criou a Terra. Ele é o governador da Terra. Aí eu estou falando isso para quê? Para a gente falar a questão se Jesus sentiu dor ou não, aquilo que está na nota que você leu. Então, Jesus, ele encarnou aqui na Terra para ensinar o quê para a gente? O amor. Porque desde quando começou a civilização na Terra, a ideia do cristianismo já estava sendo colocada ali para o povo, sendo colocada através dos filósofos, dos sábios, né, daqueles que a gente falava que sabia da magia, que nós estudamos nesse livro mesmo. Então, claro que Jesus, como ele veio mostrar para a gente como amar através dos exemplos, ele não escreveu nada, ele não deixou nada escrito, né? Antes de Jesus, teve Moisés, que teve os 10 mandamentos. Quer dizer, o povo já vinha sendo preparado, só chegou um ponto que Jesus teve que encarnar. Jesus, outro conhecimento que a gente ouve no Espiritismo, que Jesus levou 1000 anos para se preparar para poder encarnar aqui na Terra, para trazer isso tudo para a gente. Então, Jesus, como ele exemplificava, ele teve que sofrer no desencarne dele ali. Ele teve que sofrer, mostrar que ele estava sofrendo, porque o povo só entendia daquele jeito. Por que ele ia fazer diferente? Por que ele ia falar assim, não estou sentindo dor, não estou sofrendo? Não adiantaria nada. Eles só compreenderiam com o exemplo dele, do que ele estava passando. A gente viu também que Sócrates estava tranquilo quando ele teve que tomar o veneno. Ele sabia que eles não poderiam matá-lo em espírito, vamos dizer assim. Né? Então, é um ponto. Agora, é a primeira vez, eu já até comentei isso com você, a primeira vez que eu estou ouvindo essa questão do negar Jesus. Claro que tem gente que nega. A gente sabe, no mundo que a gente vive aí, tem gente que não acredita, né? Então, a questão de Jesus, ela está toda documentada através dos evangelhos, né? O Velho e o Novo Testamento, isso são documentos que vieram. Mas aí a gente tem que entender também a interferência do homem, a interferência das instituições. São falíveis. São falíveis. Então, se altera tudo. Dá margem para alguém duvidar. Tem um monte de erro aí, não sei. Né? Então, tem a história dos essênios,
E são provas documentais, são documentos, não é nada que alguém pode ter acontecido, não, são provas irrefutáveis, que não tem como contestar, entendeu? Os evangelistas conviveram com Jesus. Os essênios são anteriores a Jesus, e eles viveram o cristianismo, entre aspas, né? Eles tinham as bases do cristianismo na jornada deles, e era muito bonito. Então, para mim, isso aqui foi assim, eu ouvi agora o Leon Denis falar a questão de que vários autores negaram, mas eles não tinham provas nenhuma para as provas, os vestígios, era que existia Jesus e o documento. Como é que a gente pode negar uma coisa documentada? Igual eu já comentei com você também, a questão das civilizações passadas. Quantas coisas eles deixaram escrito que só agora, no século XVII, que vieram conseguir decifrar. Também estudamos neste livro. Né? Então, é muito interessante isso. E às vezes a gente fica nessa luta com os nomes, né? Jesus não criou nome nenhum, não criou instituição nenhuma com um nome, né? Isso é dos homens, né? E a gente fica nessa luta, né? O que a gente precisa entender, né? Eu acho que o que é mais importante, né? É isso que está aqui, olha. Jesus veio, acrescentou a tudo que aqueles sábios, pensadores já sabiam, já conheciam, ele acrescentou a lei moral e a vida eterna. A ideia das reencarnações, de que a vida não cessa, né? Isso é o que Jesus trouxe para a gente de, vamos dizer assim, de acréscimo, né? Naquilo tudo ali que é a lei de Deus, que é essa lei maior, que é essa verdade que está aí, né? O que é o mais importante, né, Ricardo? É isso que vem depois aqui, olha, que Leon Denis vai falar, olha, desde então, o dever do homem seria preparar por todas as suas obras, por todos os seus atos da vida social e individual, o reinado de Deus. Então, que interessante, né? O que ele está falando? Depois de Jesus, o que sobrou para a humanidade? Praticar o ensinamento. Não precisava mais de conhecimento, porque o conhecimento já estava todo aí dado, já estava aí. Jesus trouxe o que precisava, o que faltava, já estava aí. O que precisava a partir daí? Que a gente se transformasse moralmente, onde quer que a gente esteja, que a gente leve essa verdade. E aí, o que o homem faz? Começa a criar religiões. Começa a criar rituais, cultos, hierarquias, que era tudo contrário ao que foi aprendido, né? Por esses sábios, por esses pensadores. Então, assim, é interessante isso, né? É preciso vivenciar essa verdade, que a gente está dando o nome de verdade, a essa crença, a essa fé, a essa lei no nosso dia a dia. É isso que a gente precisa fazer, né? E a gente deturpou bastante, né? Que a gente vai ver mais para frente aqui, Leon Denis narrando, né? E você... mudando a história, né? Isso que você falou, essa questão de várias pluralidade das existências, isso já vinha desde os sábios anteriores. Só que eles não podiam colocar isso, e quando colocava, era condenado. Então, ficava uma coisa restrita. Agora, Jesus, quando ele veio, ele provou.
né, que ele materializou depois para os apóstolos, depois que ele tinha sido crucificado. Então, é uma prova, entendeu? Ele colocou realmente. E Pode uma falar. coisa interessante, né? Você falou assim, nossa, eu fiquei admirado de ver que tem pessoas que duvidam da existência de Jesus, né? Agora, eu fico mais admirada quando uma pessoa se diz cristã, ela fala, eu sou cristã, né? Então, cristão tem as denominações, né? Eu sou cristão, mas nunca ninguém voltou para dizer que tinha vida lá do outro lado, então não sei. Como assim ninguém voltou, gente? A nossa referência no cristianismo voltou para dizer que só tem vida, né? Jesus voltou. Se a gente se diz cristão e a gente não acredita nisso, que é o básico, né? Que é isso que Jesus acrescentou aqui, ó. A lei moral e da vida eterna, né? Então, quando ele volta, ele diz: só tem vida, gente. Para de ficar arrumando confusão para vocês, porque vocês vão ter que ficar voltando aí para reajustar com isso, porque só tem vida. E vocês são responsáveis por essa vida. Não tem mais ninguém tutelando vocês no sentido de, né? Claro que tem os espíritos que são os nossos, entre aspas, tutelares, né? Mas não que tem alguém agora aqui junto comigo só dizendo o que eu tenho que fazer, né? Eles estão aqui para nos intuírem, nos ampararem, mas não para fazerem por nós, né? Então, esse capítulo é bem intenso, né? É verdade. Só colocando aqui, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, né, na emancipação da alma, né? Quando Jesus, você falou aí que Jesus mostrou para a gente que tem vida, só vida, que não existe a morte. Então, Jesus só deixou claro, né, coisas maravilhosas para a gente. Quando ele falava assim que a felicidade não é desse mundo, que a gente está estudando o livro dos Espíritos, a emancipação da alma, a gente está estudando agora o êxtase, que fala, né? Aí que a gente, estudando, a gente compreende o que Jesus falou. Que a gente não tem nem noção como que é um mundo feliz, né? Quando ele fala que felicidade não é deste mundo. São coisas que a gente tem que refletir muito as coisas que Jesus deixou para a gente aí, para a gente tentar entender, né? Que às vezes a gente é tão, eu pelo menos, tão ignorante que eu não, quando falo eu não percebo as coisas. Aí é só mesmo com estudo, né? Então, eu vou continuar aqui, tá bom? Você acha que a gente tem que ler muito mais? Porque a gente hoje vai fazer um estudo mais breve, né? Vou ler só essa página aqui no meu, que ela vai até o final, e a gente comenta e vê. Acho que até aqui tá bom, acho que a gente vai. Tá Mas bom. esse reinado só se pode realizar pelo aperfeiçoamento de todos, pela melhoria constante das almas e das instituições. Essas noções encerram, pois, em si, uma potência ilimitada de desenvolvimento. E não nos devemos admirar que depois de 20 séculos de incubação, de trabalho obscuro, elas começam apenas a produzir os seus efeitos na ordem social. O cristianismo continha, no estado virtual, todos os elementos do socialismo, mas desviou-se deles desde os primeiros séculos e os princípios verdadeiros, tornando-se desconhecidos pelos seus representantes oficiais. Passaram para a consciência dos povos, para a alma desses mesmos que, não se acreditando ou não se dizendo cristãos, trazem inconscientemente em si o ideal sonhado por Jesus. Não, vou só fazer um comentário muito rápido aqui, né? Como é que a gente se perdeu da ideia original, né? Que olha, ele está falando, o cristianismo continha, lá no seu estado inicial,
todos os elementos do socialismo. A gente nem sabe o que é socialismo mais. Ficou tão deturpado que até essa expressão socialista a gente acha que é, hoje em dia, né, que é coisa relacionada à política, que ele está falando das relações que a gente vai construindo de cuidado com o outro, né? Do quanto que a gente precisaria dividir mais os bens, né? Não querer só para mim e para os meus, mas querer que todos ficassem bem, né? Quanto que a gente deturpou. Era a ideia dos essênios. A ideia dos essênios. Ô, Rosimar, olha interessante. Mas esse reinado só se pode realizar pelo aperfeiçoamento de todos, pela melhoria constante das almas e das instituições. Porque se melhorar as almas, consequentemente as instituições melhoram, porque os homens se reúnem ali e falham. Como é que fala? É fácil de contaminar uma ideia através das instituições, entendeu? Porque as almas estão ali, algumas desequilibradas. Vou continuar aqui. Eu estou lendo até devagar hoje, né? Acho que todo mundo vai prestar atenção nisso, mas é porque esse capítulo, eu acho ele um capítulo assim, nossa, tá falando da gente, né? A gente não tá falando mais dos outros, a gente tá falando da gente. E o quanto que a gente deturpou a ideia do Cristo e deturpa até hoje, né? É um capítulo bem intenso para mim. Não é, pois, na igreja, nem nas instituições do pretenso direito divino, o qual outra coisa não é que o reinado da força, onde se deve procurar a herança do Cristo. Olha só, não é na igreja nem nas instituições do pretenso direito divino, o qual outra coisa não é que o reinado da força, onde se deva procurar a herança do Cristo. Essas, em realidade, não passam de instituições pagãs ou bárbaras. O pensamento de Jesus agora só vive na alma do povo. É por seus esforços para elevar-se, é por suas aparições para um estado social mais conforme a justiça e a solidariedade, que se revela essa grande corrente humanitária, cuja nascente está no alto do Calvário e cujas ondas nos arrastam para um futuro que jamais conhecerá as vergonhas do pauperismo, da ignorância ou da guerra. O catolicismo desnaturou as belas e puras doutrinas do Evangelho com falsas concepções de salvação pelas indulgências ou graças, de pecado original, de inferno e de redenção. Porém, o catolicismo, na obra do cristianismo, não passa em realidade de um elemento parasita, que parece ter tomado à Índia sua organização hierárquica, seus sacramentos e seus símbolos. Numerosos concílios têm, em todos os séculos, discutido a Bíblia, modificado os textos, proclamado novos dogmas, afastando-se cada vez mais dos preceitos do Cristo. O Fausto e a simonia invadiram o culto. A igreja dominou o mundo pelo terror, pela ameaça com os suplícios, e, no entanto, Jesus queria reinar pelo amor e pela caridade. Armou uns povos contra outros, animou e tornou sistemática a perseguição, fez correr rios de sangue. É até difícil, né, da gente comentar esse argumento de Leon Denis, que é tão... ele está sendo aqui tão contundente, né? E eu queria só chamar a atenção
que a proposta aqui, né, nem a proposta do Espiritismo, muito menos a proposta de Leon Denis, muito menos nossa, é de criar polêmica em relação às religiões. Porque Leon Denis está falando no início de tudo dentro do Espiritismo, né? Então, ele está falando de século XIX, quando Kardec tinha acabado de escrever a obra da doutrina, né? Os livros basilares da nossa doutrina espírita. Talvez, se ele estivesse escrevendo hoje, ele não colocasse só o catolicismo. Talvez ele incluísse aqui também o espiritismo. Então, eu queria dizer isso para não parecer que a gente está fazendo um julgamento aqui de que existem santos e pecadores em relação à religião. E, na verdade, nós continuamos deturpando a mensagem de Jesus, mesmo tendo todo o conhecimento da doutrina, que amplia o nosso olhar, amplia a nossa capacidade de errarmos menos. Mas a gente continua elegendo ídolos na doutrina espírita, a gente continua achando que os templos são mais importantes do que a nossa transformação moral, a gente continua achando que alguém vai fazer por nós a nossa tarefa, né? Então, eu queria trazer isso porque ele está falando aqui de uma coisa real. A gente vê na história o quanto que o catolicismo cometeu equívocos, mas não pode colocar só na conta do catolicismo a deturpação do cristianismo. Eu diria que todas as religiões cristãs deturparam a mensagem de Jesus e deturpam até hoje. E a gente precisa tomar muito cuidado. Talvez por isso que eu não esteja conseguindo falar muito hoje, né? E porque esse capítulo realmente ele mexe muito comigo, porque é um convite para a gente pensar. O que nós estamos fazendo? Falando de Jesus, mas praticando de verdade, né? Com a sua permissão, eu quero endossar suas palavras. Não vou acrescentar mais nada, porque você foi perfeita na sua colocação. Tá bom? Então, é isso mesmo que você falou. E realmente, até os textos foram alterados em detrimento dos interesses pessoais, dos interesses materiais. As religiões misturaram espírito e matéria. Pende para um lado e pende para o outro, pende para um lado e pende para o outro. Não tem... É confuso. E a gente precisa entender um pouquinho, né? Voltando lá no estudo que a gente fez inicial, né? Da própria biografia do Leon Denis. Leon Denis era muito orientado para escrever os livros, né? Todos que ele escreveu, ele foi muito orientado, né? Ele tinha todo esse amparo espiritual. E o mentor dele era Jerônimo de Praga, né? E quem foi Jerônimo de Praga, só relembrando que a gente já estudou isso, né? Ele foi um dos principais discípulos de Jan Hus, que foi o reformador, né? Ele foi vamos dizer assim, aquele que fez a reforma protestante, né? Então, a gente está dizendo aqui de um espírito que está sendo intuído por um espírito aí que tem vasto conhecimento, né,
do percurso do cristianismo também, né? E aí, só para encerrar minha fala, né, que aí a gente deixa para continuar o estudo na próxima semana, né, a partir daqui, tem um vídeo, é uma série que é um documentário, na verdade, né, para quem quer entender o que é o socialismo na sua origem, né, sem as deturpações do homem, vale a pena assistir, chama As Noivas do Cordeiro. Tá no YouTube, se digitar no YouTube, ele aparece lá, As Noivas do Cordeiro. Para entender um pouquinho, né, para não ter essa deturpação, né, hoje em dia a gente está tudo com essa coisa de polaridade, né, direita, esquerda, política, nós não estamos falando de nada disso aqui. A gente está falando o que o cristianismo convida a gente a ser. A sermos pessoas melhores, cuidando umas das outras. E esse termo socialismo não tem nada a ver com essa deturpação de títulos, de política, não tem nada a ver com isso. Então, se alguém quiser entender melhor, esse documentário é bem interessante. Vai fazer entender um pouco do que é esse, o que é isso aqui, né? Esse elemento do socialismo que o Leon Denis está trazendo aqui, que tem essa base, né? Do cristianismo lá na sua essência, né? Do que o Cristo pregava de verdade. E aí, a gente às vezes fica pensando, né? Quando que o cristianismo surgiu, né? Será que Jesus cunhou esse termo, né? Então, assim, a gente lança a mão de novo da história, né? Da história que é escrita pelos historiadores, né? E parece que Inácio de Antioquia é que começa a criar essa estrutura do próprio catolicismo, né? Eu falei o termo cristianismo, mas na verdade tem uma, entre aspas, discussão, né, de quando que o catolicismo surgiu, né? E aí ele surge com esse rompimento com as ideias judaicas também. Então, a história diz que mais ou menos no 2º século depois de Cristo, né, surge, então, o catolicismo. Alguns autores vão dizer outros, vão trazer outros elementos, mas o que a história diz é que Inácio de Antioquia parece ser esse que começa a criar a estrutura do catolicismo, né, só para a gente ter um gostinho aí. Depois, na próxima semana, a gente faz um resumo aí, né, de como é que surgiu o catolicismo, né, e talvez até essas expressões, né, do próprio cristianismo. Acho que é isso. Acho que a gente hoje pode encerrar, né? Uhum. Algum recado? Não, né? Então tá bom. Então eu vou encerrar com a nossa prece, tá? Vamos orar. Agradecer aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré pela organização do estudo de hoje. Agradecendo também a Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente. Vamos também agradecer ao Pai misericordioso, a Jesus, irmão amoroso, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares que se farão representar
neste estudo de hoje, através do canal do YouTube, do Centro Espírita Virtual. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, no horário das 16 horas, para mais um estudo desta obra. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Assim seja.